Guardei esse segredo por anos, mas só agora tive coragem de contar. Então, se esse vídeo apareceu para você, talvez seja um sinal de que essa história precisa ser ouvida. E se puder, clica em se inscrever. Isso me dá uma força enorme. Depois, comenta aí o que você achou da minha história. A poeira vermelha grudava no para-brisa como lágrimas secas. Já fazia 4 horas que eu rodava pela BR-153, cortando o interior de Goiás, e o calor dentro da cabine parecia um forno. O cheiro de diesel misturado com o suor da camisa grudada nas costas me lembrava a cada respiração do buraco em que minha vida tinha virado. Meu nome é João Silva. Nada de especial, só mais um caminhoneiro quebrado pela vida, carregando carga e carregando culpa em proporções iguais. O rádio chiava uma música sertaneja que eu nem escutava direito. Minha cabeça estava longe, perdida entre os fantasmas que me perseguiam há anos. A garrafa de cachaça no porta-luvas chamava meu nome baixinho, como sempre fazia quando o silêncio ficava pesado demais. 3 anos. 3 anos desde que eu tinha pisado na minha própria casa, 3 anos desde que tinha olhado nos olhos da Márcia, minha esposa, ou abraçado meus filhos. O mais novo e o Pedrinho devia estar com 8 anos agora. Será que ele ainda lembrava do pai? Será que ainda perguntava por mim? A estrada virou minha casa, não por escolha, mas por covardia. As cigarras cantavam alto no cerrado e o sol começava a se inclinar para o oeste, pintando o céu de um laranja sujo que combinava com meu humor. Mais uma entrega para fazer, mais um dia para esquecer, mais uma noite dormindo no banco da cabine para não ter que enfrentar o vazio de uma cama vazia. Foi então que as nuvens começaram a se formar, grossas, escuras, carregadas de uma promessa, de temporal que fazia o ar ficar elétrico. O vento mudou de direção, trazendo aquele cheiro de terra molhada que vem antes da chuva forte. Eu conhecia essa estrada como a palma da mão, cada curva, cada subida, cada placa enferrujada. Era o trecho entre Itumbiara e Catalão, uma reta quase deserta onde só passavam caminhoneiros como eu e uma ou outra picape de fazendeiro. Catalão, minha cidade, a cidade onde deixei uma família que não me perdoaria nunca. Diminuí a velocidade quando vi as primeiras gotas grossas respingarem no vidro. Alguma coisa no ar parecia diferente hoje, como se o destino estivesse tramando alguma coisa. Não fazia ideia de que a poucos quilômetros dali, uma senhora de cabelos brancos estava prestes a me dar a chance que eu achava que não merecia. Mas a chuva começou devagar, mas eu já sabia que vinha coisa pior. O céu tinha aquela cor de chumbo que não engana. Liguei o limpador e diminuí mais a velocidade, porque nessa estrada, quando chove forte, a visibilidade vira um pesadelo. Foi aí que eu a vi, uma figura pequena caminhando pelo acostamento, grudada na lateral da pista, como se a vida dependesse disso. Mesmo com a chuva começando a cair, dava para ver que era uma senhora idosa. Usava um vestido floral que balançava enquanto ela andava devagar, claramente perdida e assustada. Minha primeira reação foi a de sempre, baixar a cabeça e seguir em frente. Não era problema meu. Cada um que se vire com seus demônios. Mas quando passei por ela, algo me fez olhar pelo retrovisor. Ela tinha parado de andar e estava olhando para os lados, completamente desorientada, com as mãos trêmulas, tentando se proteger da chuva que começava a cair com força. Não é problema seu, João, murmurei para mim mesmo, mas o pé já estava mais leve no acelerador. Ela levantou a cabeça quando ouviu o barulho do motor e, mesmo de longe, pude ver o desespero estampado no rosto dela. Era uma senhora de uns 70 anos, cabelo branco grudado na testa pela chuva, usando um vestido simples que já estava molhado. Carregava uma sacola de plástico apertada contra o peito. Parei o caminhão uns 50 metros à frente e fiquei ali, motor ligado, limpador trabalhando, olhando ela se aproximar pelo retrovisor. Minhas mãos suavam no volante. Ela chegou perto da cabine e bateu na porta do passageiro. Quando abri o vidro, a chuva entrou junto com o vento frio. "Por favor!" ela gritou por cima do barulho da tempestade. "Eu preciso de ajuda. Estou perdida. Há horas!" Ela chorava. Não era aquele choro de quem quer se aproveitar da situação. Era o choro de quem está desesperado de verdade. "Senhora, eu não costumo pegar carona de estranho", respondi, a voz mais grossa que o normal. "E a senhora não tem cara de quem anda pedindo carona na estrada." "Eu me perdi!" ela gritou, segurando a sacola contra o peito. "Meu neto estava me esperando no hospital de Catalão. Eu peguei o ônibus errado e desci no lugar errado. Já estou andando há 3 horas e não consigo ligar para ninguém." O coração disparou no meu peito. "Hospital de Catalão. Cadê sua família?" perguntei, ainda resistindo. "Meu neto está internado há uma semana. Hoje é o aniversário dele, 8 anos. Ela mostrou a sacola. "Trouxe um bolo que fiz para ele. Ele está esperando a vovó chegar." 8 anos. A mesma idade do meu Pedrinho. A chuva intensificou. Raios cortavam o céu e o vento balançava o caminhão. Ela pôs a mão no vidro, olhando diretamente nos meus olhos. "Por favor, tem uma criança esperando pela vovó. Eu imploro." Fechei os olhos por um segundo.
segundo. Podia ouvir minha própria respiração pesada, o barulho da chuva no teto da cabine, o ronco baixo do motor. Entra, disse finalmente, Mer, rápido. Ela subiu na cabine encharcada, tremendo de frio e de nervosismo. O cheiro de canela e baunilha veio junto com ela, o cheiro do bolo caseiro que ela carregava. Obrigada, ela disse ainda ofegante. Muito. Obrigada, meu nome é Dona Maria. João, respondi seco, já engrenando a marcha. E a senhora tem certeza de que vai encontrar seu neto no hospital? Ela apertou a sacola mais forte contra o peito. Ele está esperando há uma semana por uma cirurgia. Hoje é aniversário dele e eu prometi que estaria lá. Ela parou, a voz embargando. Ele só tem a vovó. Os pais morreram num acidente há 2 anos. A palavra me atingiu como um soco. Órfão. Uma criança de 8 anos sem os pais, dependendo só da vovó. Pisei fundo no acelerador. A chuva agora caía como se o céu tivesse se rompido. Não sabia ainda, mas acabara de tomar a decisão mais importante da minha vida. Capítulo 2. A tempestade. A estrada estava virando um pesadelo. A chuva caía tão forte que o limpador de para-brisa não dava conta, e eu dirigia mais pelo instinto do que pela visão. As poças de água se formavam rápido no asfalto, fazendo o caminhão dançar perigosamente a cada curva. Dona Maria estava calada, mas eu sentia a atenção irradiando dela. De vez em quando, ela olhava um relógio antigo no pulso e suspirava, fundo, como quem tenta controlar o desespero. Quanto tempo faz que a senhora cuida do seu neto? Perguntei, mais para quebrar o silêncio do que por curiosidade. 2 anos, ela respondeu a voz baixa. Desde que perdi minha filha e meu genro no acidente. Foi difícil no começo, uma senhora de 68 anos criando uma criança de 6. Mas ele é minha vida agora. E o menino, como ele está lidando com tudo? Isso, ela ficou quieta por um tempo, olhando a chuva escorrer no vidro. Ele finge que está bem, sempre sorrindo, sempre dizendo que está tudo certo, mas eu vejo nos olhinhos dele. Ele sente falta dos pais. Toda noite ele pergunta se eles vão voltar do céu para buscar ele. Senti um aperto no peito. Uma criança de 8 anos, mesma idade do meu Pedrinho, tentando ser forte para não preocupar a vovó. Por isso a senhora fez questão de estar lá. Hoje, prometi que estaria lá no aniversário dele, chuva ou sol. Ele já perdeu tanto, não posso decepcionar ele também. Passamos por uma subida íngreme e o motor do caminhão roncou mais alto. A chuva continuava impiedosa e a visibilidade estava horrível. Tive que reduzir ainda mais a velocidade. Esse menino que a senhora cuida, falei. Como ele é? Dona Maria sorriu pela primeira vez, mas era um sorriso triste. Ele é especial, mesmo com tudo que passou, sempre tentando me alegrar. Desenha super-heróis o tempo todo. Diz que quando crescer vai ser igual ao pai. O pai dele fazia o quê? Era caminhoneiro, igual ao senhor. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Caminhoneiro como eu. Uma criança órfã que queria ser igual ao pai que perdeu. Ele deve sentir muita falta, murmurei. Sente. Mas o pior é que... Dona Maria hesitou. O pior é que ele acha que foi culpa dele. Que se tivesse sido um menino melhor, os pais não teriam ido embora. Meu estômago se revirou. Uma criança achando que era culpada pela ausência dos pais. Igual meus filhos provavelmente pensavam sobre mim. E a senhora? Ela perguntou. Há quanto tempo é caminhoneiro? A pergunta me pegou, desprevenido. Não gostava de falar sobre mim, especialmente não com estranhos. Uns 10 anos, respondi. Não por vocação. Como assim? Suspirei. Não sei porquê, mas alguma coisa nela me fazia querer falar. Talvez fosse o desespero compartilhado, ou talvez fosse só o fato de que ali, naquele momento, éramos duas. Pessoas perdidas tentando chegar a alguém que amávamos. Eu era pedreiro, tinha uma construtora pequena com meu cunhado, construíamos casas populares, trabalhávamos certinho, pagávamos os funcionários em dia, até que parei, sentindo a garganta apertar. Até que comecei a beber. No começo era só uma cervejinha depois do trabalho. Depois foi virando cachaça no almoço. Depois, balancei a cabeça. Perdi tudo. A empresa, a confiança da família, o respeito dos filhos. Minha esposa ainda aguentou uns 2 anos, mas chegou uma hora que não dava mais. Você tem filhos? 2. Uma menina de 12 e um menino de 8. Dona Maria me olhou com uma expressão diferente. 8 anos, igual ao meu neto. É, respondi sentindo um nó na garganta. Igual. E há quanto tempo você não vê eles? A pergunta foi como um soco no estômago. 3 anos. João, você percebe que sou um pai de merda? Percebo, todo dia.
Um raio iluminou o céu, seguido de um trovão que fez a cabine tremer. A chuva estava ficando ainda mais forte, se é que isso era possível. Não era isso que eu ia dizer, Dona Maria falou baixinho. Eu ia dizer que você percebe que meu neto deve sentir a mesma falta do pai que seus filhos sentem de você. A frase me atingiu em cheio. As mãos apertaram mais o volante. É diferente. Meus filhos estão melhor sem mim. João, eu passei 2 anos vendo uma criança chorar pelos pais toda noite. Sabe qual é a coisa que mais me marca? Ele nunca parou de acreditar que eles vão voltar. Mesmo sabendo que eles morreram, ele ainda desenha a família toda junta. Um nó se formou na minha garganta. Às vezes é tarde demais. Às vezes é. Mas às vezes a gente acha que é tarde demais quando na verdade ainda dá tempo. Olhei para ela pelo canto do olho. Ela estava olhando para a sacola no colo, mas sabia que estava falando comigo. Esse menino que a senhora vai ver, qual é o nome dele? Dona Maria hesitou por um segundo. Gabriel. Mas todo mundo chama ele de Gabi. Gabriel, repetiu o nome. Nome de anjo. É o que eu sempre digo para ele, que ele é meu anjinho que Deus mandou para me dar força depois que perdi minha filha. Continuamos em silêncio por alguns quilômetros. A chuva dava uma trégua, mas o céu continuava carregado. Eu pensava no que Dona Maria tinha dito sobre segundas chances, sobre nunca ser tarde demais. Dona Maria, falei finalmente, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. A senhora já pensou em desistir de cuidar do Gabriel? Digo, deve ser difícil para uma senhora da sua idade. Ela ficou quieta por um momento olhando pela janela. Pensei principalmente no começo. Eu não sabia como cuidar de uma criança. Estava de luto pela minha filha, sem dinheiro, sem estrutura. Mas sabe o que me fez continuar? O quê? Na primeira noite que ele dormiu na minha casa, ele teve um pesadelo. Acordou chorando, chamando pela mãe. Quando eu cheguei no quarto, ele me olhou com aqueles olhinhos assustados e disse, vovó, você vai embora também? Naquela hora, eu entendi que não era só ele que precisava de mim. Eu também precisava dele. Senti as lágrimas queimarem nos olhos. E agora, como ele está? Melhor, muito melhor. Ainda sente falta dos pais, mas está aprendendo a viver com a saudade. E eu estou aprendendo a ser mãe de novo aos 70 anos. Deve ser difícil. Mas é a coisa mais importante que eu já fiz na vida. Cada sorriso dele, cada desenho que me dá, cada te amo, vovó que escuto, vale cada dificuldade. Pensei nos meus filhos. Quando foi a última vez que ouvi um te amo, papai? Quando foi a última vez que vi um desenho feito para mim? Seus filhos. Dona Maria começou, mas parou. Pode falar. Eles devem estar grandes agora. Júlia deve estar com 15, quase 16. Pedrinho com 11. Não faço ideia de como eles estão. Que tipo de pessoas se tornaram? Perdi tudo. Você não? Perdeu tudo, João. Você perdeu tempo. Tempo pode ser recuperado, mas amor de pai e filho, isso nunca morre. Olhei para ela, essa senhora de 70 anos que tinha enfrentado a perda de uma filha e assumido a responsabilidade de criar um neto órfão. Se ela podia fazer isso, por que eu não podia tentar consertar o que quebrei? Dona Maria, posso te contar uma coisa? Claro. Hoje de manhã, quando acordei na cabine do caminhão, eu estava pensando em desistir de tudo. Já pensei várias vezes em acabar com essa dor. Ela me olhou assustada. João, mas agora, conversando com a senhora, vendo como a senhora luta por esse menino, eu estou pensando que talvez eu tenha desistido cedo demais. Nunca é tarde para voltar para casa, João. Nunca. Foi nesse momento que vi a placa. Catalão, 15 quilômetros. Meu coração disparou. 15 quilômetros da minha cidade, da minha família, da vida que eu abandonei. Dona Maria, quando chegarmos no hospital, a senhora me permite conhecer o Gabriel. Ela sorriu. O primeiro sorriso verdadeiro desde que entrou no caminhão. Ele vai ficar muito feliz em conhecer um caminhoneiro de verdade. Você pode contar histórias da estrada para ele. Eu gostaria disso. Chegamos ao Hospital Municipal de Catalão quando o sol começava a se pôr. A chuva tinha parado, mas o céu ainda estava nublado. Parei o caminhão no estacionamento e ajudei. Dona Maria a descer. Obrigada, João. Muito obrigada. Você salvou o aniversário do meu neto. Dona Maria, espera. Eu quero conhecer o Gabriel, mas antes preciso te falar uma coisa. Ela me olhou percebendo minha seriedade. Eu moro aqui em Catalão. Nasci aqui, casei aqui, meus filhos nasceram aqui. Há 3 anos que não piso nessa cidade. Por quê? Porque tenho medo de encontrar minha família. Tenho medo de ver a decepção nos olhos dos meus filhos de ouvir minha esposa me dizer que é tarde demais. Dona Maria segurou meu braço. João, você me trouxe até aqui porque uma criança precisava da vovó. Agora eu te pergunto, não existem 2 crianças aqui nesta cidade que precisam do pai? Olhei para o hospital, depois para a cidade que eu conhecia tão bem. Cada rua, cada esquina tinha uma memória. Vamos conhecer o Gabriel primeiro, disse finalmente. Depois eu vejo o que faço. Entramos no hospital juntos. Dona Maria perguntou na recepção e fomos direcionados para o quarto 205, na ala pediátrica. No caminho ela me explicou que Gabriel ia fazer
fazer uma cirurgia simples para retirar as amígdalas, mas que ele estava muito nervoso. Ele tem medo de médico desde que os pais morreram no hospital, explicou. Paramos na porta do quarto. Dona Maria bateu levemente. Gabi, é a vovó. Vovó, uma voz animada respondeu lá de dentro. Entramos no quarto e vi Gabriel pela primeira vez. Era um menino magro, de cabelos castanhos e olhos grandes e expressivos. Estava deitado na cama, usando um pijama do super-homem, e quando viu a avó, seu rosto se iluminou. Vovó, você veio. Eu sabia que você ia vir. Dona Maria correu para a cama e abraçou o neto. Claro que eu vim, meu anjo. Trouxe até o bolo que você pediu. Gabriel olhou para mim com curiosidade. Quem é ele, vovó? Este é o João. Ele é caminhoneiro e me ajudou a chegar aqui. Você quer conhecer ele? Os olhos do menino brilharam. Caminhoneiro de verdade? Igual ao meu pai era? Igual ao seu pai, respondi, me aproximando da cama. Sua vovó me contou que você gosta de desenhar super-heróis. Gosto. Quer ver? Gabriel pegou um caderno de desenho da mesinha ao lado da cama e começou a mostrar suas criações. Eram desenhos típicos de criança, mas feitos com muito cuidado e carinho. Super-heróis, caminhões e em todos os desenhos, uma família, um homem, uma mulher e uma criança. Este aqui é o Super Papai, ele disse, mostrando um desenho de um homem, com capa dirigindo um caminhão. Ele protege todas as crianças do mundo. Senti um nó na garganta. É um desenho muito bonito, Gabriel. Você tem filhos, João? A pergunta me pegou desprevenido. Olhei para Dona Maria, que me encorajou com um aceno. Tenho uma menina e um menino. Que idade eles têm? A menina tem 15 anos e o menino tem 11. O menino é quase da minha idade. Ele gosta de desenhar também? Eu não sei, Gabriel. Faz muito tempo que não vejo meus filhos. O menino me olhou com aquela inocência que só as crianças têm. Por quê? Você viaja muito? É complicado. Gabriel ficou pensativo. Por um momento. Meus pais também viajaram, mas eles foram para o céu e não podem voltar. Mas você pode, né? Seus filhos não foram para o céu. A simplicidade da lógica infantil me desarma. Ele tinha razão. Meus filhos não tinham morrido. Eles estavam vivos, crescendo, vivendo suas vidas sem mim. Gabriel, disse Dona Maria, que tal comermos o bolo? Já está na hora do parabéns. Posso fazer um pedido? Gabriel perguntou. Claro, meu anjo. Gabriel fechou os olhos e ficou em silêncio por um momento. Depois abriu e disse, pronto, já pedi. O que você pediu? Perguntei. Não posso falar, senão não acontece. Mas foi uma coisa muito importante. Cantamos parabéns ali no quarto do hospital. Gabriel soprou as velas com uma alegria contagiante. E por um momento, esqueci de todos os meus problemas. Estava ali, presente, partilhando um momento especial com duas pessoas que mal conhecia, mas que já significavam muito para mim. Depois do bolo, Gabriel começou a ficar com sono por causa da medicação pré-operatória. Dona Maria se acomodou na poltrona ao lado da cama para passar a noite com ele. João, ela disse baixinho, obrigada por tudo. Você fez um menino muito feliz hoje. Eu que agradeço, Dona Maria. Vocês me lembraram de coisas que eu tinha esquecido. E agora? O que você vai fazer? Olhei para Gabriel, que dormia peacefulmente, e depois para a janela, onde podia ver as luzes da cidade de Catalão se acendendo. Vou tentar, disse finalmente. Vou tentar ser corajoso como a senhora. Quer que eu vá com você? Não. Isso é uma coisa que eu preciso fazer sozinho. Me despedi de Dona Maria com um abraço e saí do hospital. Lá fora, a noite estava limpa depois da tempestade. As estrelas brilhavam no céu e o ar estava fresco. Caminhei pelas ruas de Catalão como se estivesse revisitando um sonho. Tudo estava igual, mas ao mesmo tempo, tudo parecia diferente. Ou talvez eu é que estivesse diferente. Parei em frente à casa onde minha família morava. Era uma casa simples, de 2 quartos, com um pequeno jardim na frente. As luzes estavam acesas na sala e na cozinha. Através da janela, pude ver uma silhueta feminina, Márcia, minha esposa. Fiquei ali parado por vários minutos, tentando reunir coragem. Então lembrei das palavras de Gabriel. Seus filhos não foram para o céu. Você pode voltar. Respirei fundo e toquei a campainha. Os passos se aproximaram da porta. Ouvi a voz de Márcia, perguntando quem era. Sou eu, Márcia. João. Silêncio. Depois o barulho da tranca sendo aberta. A porta se abriu e lá estava ela. Márcia, minha esposa. Estava mais magra, com alguns fios grisalhos que não existiam 3 anos atrás, mas ainda era a mulher mais bonita que eu já tinha visto. João? Ela disse, como se não acreditasse. É você mesmo? Oi, Márcia. Ficamos ali parados, nos olhando, sem saber o que dizer. 3 anos de ausência, de mágoa, de saudade se materializaram entre nós. As crianças, comecei, estão dormindo. Ela interrompeu. João, o que você está fazendo aqui? Eu encontrei uma senhora hoje. Uma senhora que cuida do neto órfão. E ela me fez perceber que talvez eu tenha desistido cedo demais. Márcia me olhou com uma expressão que eu não conseguia decifrar.
Raiva, tristeza, esperança. Entre, ela disse finalmente. Mais devagar. Não quero acordar as crianças. Entrei na casa que um dia foi minha. Tudo estava igual. Os móveis, os quadros, até mesmo o cheiro. Só que havia uma ausência. Não havia mais nada meu ali. Nos sentamos na sala, um de frente para o outro. Como eles estão? Perguntei, crescendo. Júlia está no 2º ano do ensino médio. Pedrinho está na 5ª série. Ele ainda pergunta por você. E você? Como você está? Trabalhando muito. Faço faxina em 3 casas para conseguir pagar as contas. Não é fácil criar 2 filhos sozinha. A culpa me atingiu como um murro no estômago. Márcia, Você o quê, João? Onde você esteve esses 3 anos? Por que nunca ligou? Por que nunca mandou 1 centavo para ajudar com as crianças? Porque eu achei que vocês estavam melhor sem mim. E estávamos. Você acha que foi fácil explicar para o Pedrinho por que o pai foi embora? Você acha que foi fácil para a Júlia virar adolescente sem o pai para conversar? As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Eu sei que estraguei tudo. Sei que não mereço perdão. Mas eu parei de beber, Márcia. Faz 2 meses que não toco numa gota de álcool. Por quê? O que mudou? Contei para ela sobre o encontro com Dona Maria, sobre Gabriel, sobre como uma criança de 8 anos me fez perceber que nunca é tarde para voltar para casa. E você acha que é só chegar aqui e dizer que mudou e tudo vai ficar bem? Márcia perguntou a voz embargada. Não, eu sei que vai levar tempo. Sei que vai ser difícil, mas eu quero tentar, Márcia. Quero ser o pai que eles merecem. Quero ser o marido que você merece. E se você recair? E se daqui a 6 meses você sumir de novo? Não vou sumir, prometo. João, suas promessas perderam o valor há muito tempo. Ficamos em silêncio por um momento. Então ouvi um barulho no corredor. Passos pequenos se aproximando. Mamãe? Uma voz sonolenta chamou. Com quem você está conversando? Meu coração parou. Era Pedrinho. Meu filho. Ele apareceu na entrada da sala esfregando os olhos. Estava maior, mais alto, mas ainda era meu menino. Quando me viu, ficou parado, como se estivesse vendo um fantasma. Papai, ele disse baixinho. Oi, filho, consegui dizer. Oi, meu campeão. Pedrinho olhou para mim, depois para a mãe, tentando entender o que estava acontecendo. Você voltou? Ele perguntou. Voltei, sim. Ele correu para mim e me abraçou com força. Um abraço desesperado, como se tivesse medo de que eu fosse desaparecer de novo. Eu sabia que você ia voltar, papai. Eu sabia. E naquele momento, abraçando meu filho, sentindo o cheiro do cabelo dele, ouvindo ele chorar de felicidade, eu entendi que Dona Maria estava certa. Nunca é tarde demais para voltar para casa. 6 meses depois, eu estava trabalhando numa oficina mecânica em Catalão. Não ganhava muito, mas ganhava o suficiente para ajudar em casa e estar presente. Márcia ainda estava cautelosa, mas aos poucos estava aprendendo a confiar em mim novamente. Júlia demorou mais para me aceitar de volta. Ela estava com raiva e tinha todo o direito. Mas aos poucos, conversando, pedindo desculpas, mostrando que eu realmente tinha mudado, ela começou a se abrir. Pedrinho nunca perdeu a fé. Ele simplesmente me aceitou de volta como se eu nunca tivesse saído. Voltamos a jogar bola no quintal, a assistir filmes juntos, a conversar sobre tudo e sobre nada. Todo domingo, eu ia ao hospital visitar Gabriel e Dona Maria. Gabriel se recuperou completamente da cirurgia e voltou para a escola. Ele sempre me mostrava seus desenhos novos, e em todos eles agora havia famílias completas, pais, mães e filhos juntos. João, Dona Maria me disse num desses domingos, você percebe que não foi você que salvou a gente naquela noite, né? Como assim, Dona Maria? Foi a gente que salvou você. Deus usou aquela tempestade para colocar você no lugar certo, na hora certa, para você encontrar o caminho de volta para casa. Ela tinha razão. Naquela noite chuvosa na BR-153, eu não estava apenas socorrendo uma senhora perdida. Eu estava encontrando a mim mesmo. Na parede do quarto do Pedrinho, ao lado de todos os seus desenhos, havia um novo, um caminhão vermelho parado na chuva, com 2 figuras ao lado, um homem e uma senhora idosa. Embaixo, numa letra ainda meio torta de criança, estava escrito: Meu pai, o herói que voltou para casa. E toda vez que olhava para aquele desenho, eu entendia que às vezes é preciso se perder completamente para encontrar o caminho de volta. E que não importa o quão longe você tenha ido, não importa quantos erros você tenha cometido, nunca é tarde demais para voltar para casa. Eu era João Silva, pai do Pedrinho e da Júlia, marido da Márcia. E finalmente, depois de 3 anos perdido na estrada, eu tinha voltado para onde sempre pertenci.